Bom dia, gente. Aqui é o professor Bruno, da Física do Cursinho. E hoje, na aula de Física, a gente vai ver um pouquinho sobre polias. Então, para quem quiser depois se comunicar, esse aqui é o meu e-mail. Pode mandar qualquer hora. Esse aqui é o meu número de telefone também. Só mandar o WhatsApp que eu mando resposta de qualquer dúvida que venha ter sobre essa matéria, sobre qualquer outra matéria de física que eu também possa ajudar. No e-mail eu tento responder o mais rápido possível também. Então vamos começar a aula. A primeira coisa, o que é uma polia, né? A polia é simplesmente um ponto por onde passa uma corda e a gente usa ou para mudar a direção de onde a gente está aplicando a força ou algumas vezes para levantar objetos. Já devem ter visto, por exemplo, um gancho no teto, alguma coisa assim presa no teto, você passa uma cordinha por aqui e amarra uma coisa na outra ponta da cordinha, você usa a corda para levantar o objeto. Então, o que eu quero dizer com mudar a direção da força? Por exemplo, que isso aparece bastante em exercícios de física. Então, por exemplo, aqui, que você tem uma força puxando nessa direção aqui, para cima, certo? Aí você tem esse monte de sistema de polia maluco, é assim que a gente representa uma polia normalmente. Ou um desenho mais detalhadinho assim, ou simplesmente um círculo aqui, que é o mais comum. E você pode pegar essa ponta da cordinha, por exemplo, e mover para qualquer lado. Você, ao invés de estar fazendo uma força para cá para segurar essa cordinha estendida, você pode mudar a direção da sua força para qualquer lado. É isso quer dizer, na maioria das vezes, a gente tem uma caixa no chão e a gente quer levantar essa caixa, só que para a gente não pegar uma corda e levantar, a gente passa uma polia dessa. E aí a gente faz uma força para baixo, que vai fazer a caixa ir para cima. Então a gente está mudando a direção que a gente está fazendo uma força, por causa da tensão. Isso é devido à tensão na corda, que vai transferir a força de onde você puxa para onde você está fazendo realmente a força. Então, realmente é alguma coisa assim, né? A gente vai querer pegar esse lado da corda para levantar essa caixa, por exemplo. Então, essa representação mais normal, mais simples, é um exemplo de polia fixa. Então, polia fixa é só aquele negocinho, você passa a corda por aqui e é um ponto fixo. Então, você vai puxar a corda para cá, isso aqui vai subir, ou você vai soltar a corda, essa caixa vai descer. Esse ponto aqui é fixo. Se você desenhar a força aqui, vamos supor que essa caixa esteja parada, né? Então você tem o peso para baixo e a tensão segurando para cima, ok? E para isso aqui ficar parado, então a tensão tem que ser exatamente igual ao peso, porque são as únicas forças, você pode ver aí, a corda está na mesma direção do peso, então a gente só teria força no eixo Y, certo? Só que a tensão, ela se espalha por toda a corda, então se você pegar qualquer ponto da corda, a tensão é igual. Opa! Então, se você está puxando aqui, a tensão aqui vai ser igual ao peso, ou seja, a força para cá é P, então a força que você está fazendo aqui também é P. O P não é necessário, você podia estar fazendo uma força F, por exemplo, de 20 newtons nessa direção. Se você estiver puxando nessa direção, você também vai puxar 20 newtons. Então, uma polia fixa, ela simplesmente muda a direção que você está fazendo a força. Mas a força que você aplica em cada ponta é sempre igual. Então, se tem um peso de 50 newtons num lado da corda, você vai estar puxando 50 newtons do outro lado da corda. Exatamente a causa disso é porque a corda é inextensível e a tensão passa por ela toda até chegar na sua mão ou o jeito que você está fazendo a força. Eu acredito que eu nunca vi um exercício, alguma coisa, pedindo uma corda que não fosse ideal. A não ser que tenha algum elástico no meio, mas isso é muito difícil e normalmente vai ter outros conhecimentos que você já vai conseguir usar junto com a ideia de polir. É só para não fritar mais a nossa cabeça, vamos usar a corda ideal, a famosa corda ideal que não estica.
então a polia só muda a direção que você está fazendo a força. E existem as polias móveis. Uma polia móvel, por exemplo, é essa 2 aqui. Então, quando você puxar o cordão, isso aqui vai puxar a corda e essa polia vai acabar indo para cima, ok? Ou seja, ela está saindo do lugar, por isso que chama uma polia móvel. Então ela vai facilitar a gente, por exemplo, mover o que está na outra ponta da corda. E ela se move junto com o que quer esteja conectado nela, que ajuda muito o movimento, assim, a gente vai ver que diminui muito a força que você tem que fazer. Mas o problema é que isso vai gastando mais corda também, a gente vai ver isso no exercício depois. Essa polia móvel acaba tendo o preço de que você tem que usar muito mais corda para mover a coisa. Eu já vou mostrar como. Mas vamos um pouquinho na parte da famosa matemática da coisa. Então aqui já tem um diagrama, a imagem não está lá muito boa, mas essa aqui está bem melhor que se eu fosse desenhar. Então a ideia é que cada polia móvel, né, a polia fixa não altera a força, a polia móvel, ela vai dividir a força que você faz pela metade. Como assim, por exemplo? Então essa caixa não está desenhada aqui, mas ela tem uma força-peso para baixo, certo? Essa força-peso está gerando essa tensão. Vamos focar na tensão. Está chamando a tensão de T. Para isso aqui ficar parado, então tem que ter uma força-tensão puxando para baixo aqui, certo? E tem que ter duas tensões nessa corda, que é a outra corda, puxando para cima, certo? Para ter T para baixo e ficar parado, lei de Newton, né? Tem que ter T para cima de força. Só que você tem duas cordas que estão exatamente na mesma direção. Isso quer dizer, as cordas são idênticas nesse caso, que é exatamente a mesma corda, elas estão paralelas. Então cada corda vai fazer T sobre 2 de força, ok? Ou seja, você está dividindo a força em 2. Só que, aí você vai me perguntar, desculpa, aí você está só pegando essa força aqui. Por quê? Imagina um ponto aqui, a tensão vai sair daqui. Então, T sobre 2, T sobre 2, T sobre 2. Se eu passar uma polia fixa aqui não muda a força. T sobre 2, T sobre 2, você está puxando T sobre 2 nessa parte da corda. Aí você fala, professor, mas o que aconteceu? O outro T sobre 2 sumiu? O universo pega para ele, assim, o universo ajuda a gente a puxar a caixinha? Não. O que acontece? Você está puxando T sobre 2 aqui, de força, mas o teto que está segurando aqui, ele está segurando esse T sobre 2 de força que está do outro lado, certo? Então, basicamente, o que você está fazendo com uma associação de polias móveis é que você está deixando metade da força que você tem que aplicar para um objeto que não é você. Então, você transfere uma parte da força que você tem que fazer para o teto. Então, o teto faz T sobre 2 aqui, segurando firme a caixa. E você faz bem menos força, só faz T sobre 2 de força aqui. Ou se a força for F, você faz F sobre 2 do outro lado da corda. Mas, obviamente, o vestibular gosta de coisa simples, né? Então, você pode ter várias polias móveis juntas. E aquilo ali vai acontecer para cada polia. Então, por exemplo, você tem o peso P aqui, nessa primeira polia. Essa cordinha aqui tem uma tensão P sobre 2. Essa aqui vai levar uma tensão P sobre 2, certo? Aqui agora, essa cordinha está presa nessa outra polia móvel. Essa polia móvel tem metade dessa tensão aqui, desse lado e desse lado. Só que essa tensão aqui agora não é P, ela é P sobre 2. Ou seja, ela vai dividir pela metade, então vai ficar aqui P sobre 4 e P sobre 4. P sobre 4, P sobre 4, que somado vai dar o P sobre 2 lá de baixo. Ok? É do mesmo jeito, a próxima, aqui está tendo P sobre 4 preso nessa polia móvel.
Essa polia móvel vai dividindo pela metade de novo, então vai ter P sobre 8 aqui e P sobre 8 aqui. E por fim, essa, nesse exemplo, é a cordinha que você está puxando lá embaixo. Ou seja, você tem duas. Vamos supor que você tivesse duas. E essa é a situação aqui. Você está puxando P sobre 4. Você tem 3, vai ter... Você só está puxando P sobre 8. Ou seja, você está puxando 1/8 do peso da caixa aqui do lado. Ok? Então a gente provavelmente tem um padrão, né? Metade, 1/4, 1/8. Ou seja, a tensão que você tem desse lado aqui é igual à força que você está aplicando aqui embaixo das polias móveis. Essa força pode ser qualquer coisa, no caso pode ser o peso aqui. É só substituir essa F por P. Normalmente você vai saber o valor ou saber calcular. Então, a tensão que você tem que fazer do outro lado da corda é a força que está desse lado aqui, dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis, certo? Móveis, que as fixas não dá força. Você tem que contar a polia móvel, por exemplo, aqui tem 4 polias, mas só essa e essa são móveis. Então, se aqui é P, a tensão que você tem que fazer é 2 elevado a 3. Então, a tensão vai ser P dividido por 8, exatamente como está aqui. Ok? Então, as coisas não são muito mais complicadas do que isso. Essa é literalmente a única fórmula de polias que você tem que lembrar. Então, agora vamos partir mais para os exercícios que não saem realmente disso. Primeiro já de cara temida FUVEST, né? Então, a figura mostra dois arranjos, A e B, que estão meio fora aqui, mas esse aqui é o A, esse aqui é o B. De polias para erguer um corpo de massa 8 kg. São polias e fios ideais, ainda bem. Calcule a força FA, que está aqui, em newtons. E a FB também em newtons aqui, para manter o corpo suspenso em repouso nos dois casos. O G é igual a 10. Então você tem uma massa aqui, a massa vai fazer um peso para baixo nesse caso, certo? E para ela ficar parada tem que ter uma tensão aqui igual ao peso, que ela vai vir chegar do outro lado. Mas essas três são polias fixas, ok? Ou seja, elas não vão mudar a força que a gente está fazendo. Então a força vai ser de tensão aqui vai ser exatamente igual ao peso, que é mg, ou seja, 8 vezes 10, que é igual a 80 newtons. Desse lado aqui, acho que essa polia não é fixa. Ela está móvel, certo? Ou seja, tem P aqui para baixo. Se você desenhar a força, tem P aqui para baixo. Eu aconselho que você desenhe aí no seu caderno de anotações. Você tem desse sistema aqui, você tem P para baixo. A tensão aqui é P para cima, ok? Que essa polia aqui vai dividir P sobre 2 para cá e P sobre 2 para lá. E esse P sobre 2 não vai mudar e vai vir para cá, que é exatamente a força que você tem que aplicar. Então, usando aquela fórmula, eu não gosto muito, mas tudo bem, né? Então, a força que a gente tem é o peso, o famoso mg, e uma polia móvel, 2 elevado a 1, a 2. Então, dá 8 vezes 10 mg, dividido por 2, que é o famoso 40 newtons, nesse caso. Exercício só para entender, certo? Agora, o outro da FUVEST, né? Calma. Considere o esquema na figura. A roldana e a corda são ideais e o corpo está suspenso na roldana. Roldana que tem peso de 550 newtons. Então, o peso desse negócio, 550 newtons. E o cara está segurando desse jeito. Pergunta: qual o módulo da força vertical para baixo que o cara tem que fazer para equilibrar o sistema? O que é equilibrar o sistema? Esse peso tem que estar parado, certo? Ou seja, daí tem P para baixo aqui, a tensão aqui para equilibrar nesse ponto tem que ser P também, tensão igual ao peso aqui. Então você tem P aqui de tensão e isso é uma polia móvel. Ela vai dividir em P sobre 2 para cá e P sobre 2 para lá, ok? E essa é uma polia fixa aqui no mundo, então vai vir
o cara está segurando, na verdade, P sobre 2 por causa dessa polia móvel aqui. Ok? Então ele fala que o peso é de 550 newtons, dividido por 2 elevado a 1, usando a fórmula. Mas usando a formulinha, tem uma polia móvel, 550 dividido por 2, 275 newton. Certo? Lembrem, essa é uma questão de segunda fase, então você tem que redigir. Não esqueça da unidade do newton, por favor. Certo? Que esqueceu a unidade, perde a metade. Ok? Então, a gente responde a letra A, letra B. Para cada metro de corda que o homem puxa, de quanto se eleva o corpo suspenso? Então vamos pensar agora, certo? Então esquece essa rodando um pouco. Vamos fingir que ela está presa direto aqui, em uma rodana só. Então se o cara puxa 1 metro para baixo, se estivesse preso em uma rodana só, o peso obviamente subia 1 metro. Por quê? Porque a corda é inteiriça. Então se você mexe 1 metro para cá, ela vai mexer 1 metro para cá. Agora vamos botar essa roldana aqui, certo? Então, agora, se ele puxa 1 metro para cá, vai ter 1 metro a menos de corda desse lado, ok? Mas, como que ele vai estar distribuído? Vamos fingir, por exemplo, supondo só para pôr números, que esse lado aqui tenha 4 metros de corda, certo? Isso aqui vai ficar... Vamos fingir que isso aqui também está à mesma altura para fingir que vai ficar metade da corda para cada lado. Então essa parte aqui tem 4 metros, o cara puxa 1 metro para cá. Ou seja, desses 4 metros, 1 metro foi embora. 1 metro de corda foi embora, certo? Então sobram 4 menos 1 que dá 3 metros. Ok? Então se aqui tinha 4 metros de corda, tinha 2 metros em cada lado aqui. Ou seja, ele estava 2 metros aqui para baixo. Ok? Só que agora tem 3 metros de corda. Ou seja, cada lado aqui, se eles forem iguais, tem 1,5 metros de corda. Ou seja, ele foi de 2 metros para 1,5 metros. Ou seja, ele andou 50 centímetros puxando 1 metro de corda desse lado. Entenderam? Ou seja, como esse deslocamento aqui vai se dividir entre o deslocamento dessas duas cordinhas igualmente, então para cada metro de corda que o cara puxar aqui, na verdade o peso vai se elevar a 50 centímetros, porque vai tirar metade. Se ele puxar 1 metro, vai sair meio metro desse lado e meio metro desse lado, para somar 1 metro, ou seja, o pezinho só vai levantar meio metro. Por isso que polias móveis gastam muito mais corda do que polias fixas, certo? A grande sacada é que isso ajuda muito a diminuir a força que você precisa fazer. Outra questãozinha aqui do Mackenzie. Então, tem um conjunto de fios polias ideais, ainda bem, para um determinado experimento. 4 polias são associadas, conforme a ilustração, com 3 móveis e uma fixa. Essa aqui é a fixa, certo? Porque ela está presa no teto. E essas 3 móveis. No fio que passa pela polia fixa, esse aqui, suspende-se um corpo de massa M. O conjunto é mantido em repouso, isso é importante, certo? Por estar preso ao solo. Daqui ele está preso no chão por meio de fios e um dinamômetro, que é esse cara aqui. Para quem não sabe, um dinamômetro é só um negócio que mede força. Um dispositivo que mede quantos newtons tem aqui. De massa desprezível, ele registra 400 newtons nesse fiozinho, certo? Em outras palavras, é como se um cara estivesse puxando aqui com 400 newtons de tensão. Qual é o valor da massa do corpo? Então vamos lá. A gente deu uma invertida no problema, certo? Antes a gente falava qual massa tinha aqui e perguntava quanta força precisava para puxar. Agora a gente está perguntando quanta força a gente tem que fazer para puxar essa massa M. Desculpa, a gente dá a força que a gente está usando para puxar a massa M e pergunta a massa M. Então como que a gente faz?
Então é só inverter. Agora aqui não é a força que está na ponta da corda, essa aqui é a tensão final, certo? Então aquela fórmula lá, esse seria o T, ok? Ou seja, você tem a fórmula T igual a F sobre 2N, agora a tensão que está no final é de 400 newtons. E o F, que é o mg, você quer saber. E tem 3 polias móveis, essa fixa não entra na conta, certo? 2 elevado a 3, que é o famoso 8, certo? 2 elevado a 3 é 8. Multiplica em cruz, vai dar 400 vezes 8 igual a F, então a força que tem desse lado é 3.200 newtons. Se a força é de 3.200 newtons, então o que tem que ser igual ao peso, porque isso aqui tem repouso, então o peso, que é m vezes g, lembre-se disso, ele é 3.200 newtons, ok? Ou seja, é só fazer que m vezes g é igual a 3.200 e achar se g é igual a 10, só tirar esse zero aqui, a gente acha que a massa é de 320 quilogramas. Beleza? Agora, esse exercício é interessante. Notem que é do Enem, esse é bem a carinha do Enem. Tem um texto de 1 zilhão de páginas, você tem que ler rapidinho e a informação importante está em 4 linhas. Então vamos ler rapidinho o negócio histórico. Invenção, significou avanço tecnológico, babá, polia, associação em polias, Arquimedes, aparato, uma série de polia, polia fixa, figura... É um relato que ele teria demonstrado para o rei um arranjo movendo sozinho um navio repleto de passageiros e cargas que seria impossível sem a participação de muitos homens. Então o Arquimedes pegou essa corda e puxou sozinho para levar um navio. Agora a informação é importante. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilos. E o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era 0,8. Arquimedes tem puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento, igual a 400 newtons, ok? Então agora ele está dando a tensão, a força que você está fazendo, ele está dando, você vai ter que calcular, mas ele já praticamente dá a força daqui, que vai ser a força de atrito, certo? Para o outro lado. Considere fios polias ideais, ainda bem, aceleração da gravidade igual a 10, superfície da praia perfeitamente horizontal. Então o número mínimo de polias usadas na situação foi. Agora ele dá as forças e pergunta o número de polias. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, obviamente, é calcular a força de atrito para cá. Então se o barco tem 3.000 quilos, fazendo mg, então nesse caso o atrito é m vezes a normal, então é m vezes mg, porque o normal é igual ao peso, nesse exemplo o normal é igual ao peso, então mg, o mi, constante de atrito é 0,8 vezes 3.000, que é a massa do barco, vezes 10, dá 24.000 newtons. Ok? A gente vai lá na famosa fórmula. Então, a tensão que você faz do outro lado das polias é de 400, que Arquimedes fez. É igual à força que está do outro lado aqui, que você quer puxar, 24.000, dividido por 2n. Então, você multiplica em cruz, você chega aqui 2 elevado a n, é 24.000, desculpa, é 24.000 dividido por 400, que é igual a 60. Ou seja, você acha que o valor de n polias é igual a log base 2 de 60, que é mais ou menos aquele momento que o estudante começa a surtar no meio do Enem, joga o lápis para todo lado, falando que não sabe fazer questão, e tem um ataque psicótico assim, ou pula a questão. Mas, calma, não priemos cânico, né? Vamos voltar naquela equação lá. O que isso quer dizer? Isso seria se as coisas estivessem em equilíbrio, certo? Ou seja, se o navio tivesse, se essa força estivesse sendo para cá e essa força estivesse equilibrando com o navio. Então, seria se
a gente tivesse essa força para baixo e a gente estivesse puxando o outro lado da corda para baixo também. Alguma coisa assim. Mas não é isso que está acontecendo, ok? O Arquimedes está puxando o barco. A gente não sabe em que velocidade, a gente não sabe se é movimento retilíneo uniforme, se é movimento acelerado ou qualquer coisa. Ou seja, isso aqui não precisa ser uma igualdade. A única coisa que interessa é que o 2n, na verdade, tem que ser no mínimo 60. Por que no mínimo? Porque essa igualdade acontece no 60, certo? Você concorda que se aumentar o número de polias, isso vai, ou seja, aumentar o n, vai ficar mais fácil de puxar. Então a gente tem que ter um n tal que 2 elevado a n seja maior do que 60, que seria para você ter o equilíbrio. Então, calma, não priemos cânico. Vamos pensar um pouco. Então, 2 elevado a 2 já é 4. A gente continuar, 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4 é 16. 2 elevado a 5 é 32. E, olha só, 2 elevado a 6 é dar 64. Ou seja, se você colocar 6 polias, você já vai diminuir bastante acima do que você precisaria para deixar isso aqui em equilíbrio. Então você vai ter mais força que o necessário para puxar o barco, que é a situação que o Arquimedes fez aqui. Ou seja, essa aqui é a nossa resposta, mais ou menos, né? Na verdade, essa aqui é a nossa resposta. Você precisa, na verdade, de 6 polias, no mínimo, para puxar aquele barco. Ok? Então, nem lembra que também tem questões interpretativas aqui no meio. O que, por exemplo, que essa equação quer dizer, sobre tudo isso, ok? Então, gente, essa foi uma aulinha sobre polias. Qualquer coisa, esses slides estarão disponíveis, é só voltar e dar uma olhada. Também podem mandar dúvidas a qualquer hora para mim. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.